Ora viva! Espero que estejam todos muito bem. Sejam bem-vindos ao podcast Florescer do Luto. A perda pela morte de um pai abala certamente a estrutura psicológica e emocional de qualquer indivíduo. Hoje temos o prazer de receber o nosso convidado que viveu na primeira pessoa a perda do seu pai. Estamos a falar do jovem Ezequiel Chivinda, que no princípio deste ano 2022 viu seu pai partir. Olá Ezequiel. Olá sim, Rebeca. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pela atenção. Sei que é produtor e Exatamente. realizador. Já teve a oportunidade de uma vez produzir um filme que retratasse sobre o luto? Por acaso sim. E como é que foi essa experiência? Foi uma experiência muito emocionante, em que nesta mesma obra o meu objetivo foi, por exemplo, falar da vida de um jovem que no princípio seu irmão gêmeo é morto e a tia acusa aquele que matou o irmão porque saíam, e também aquilo de ele perder os pais e perder o irmão, aquilo fez com que ele não conseguisse superar e tentasse entrar ao suicídio. Neste caso apareceu o amigo e impediu perante a chuva e foi dando alguns consolos, porque ele também consolava o amigo. Por isso que o tema mete atos depressivos, as ações que levam à depressão, e sabemos que a morte pode mudar a vida de gerar qualquer... uma depressão. Exatamente. E muita gente se afunda mesmo na depressão, porque o luto não se esgota com o funeral. Exatamente. Eu gostava de saber o que representa esta data para si, 28 de janeiro de 2022. Eu acredito que todos os dias 28 de janeiro que irão se seguir já não serão os mesmos dia 28, né? É complicado quando você é a última pessoa, uma pessoa que morreu, né? E cuidaste até, enfim, é meio complicado. É super complicado ver a pessoa que te pôs no mundo a sair do mundo. É super complicado. E foi precisamente nos seus braços que seu pai deu o adeus? É mais ou menos assim, como posso dizer. Na minha visão não contava que seria eu a única pessoa a estar com ele depois da morte, porque ele estava muito mal. Que eu dava Deus e falava, deixa só, faça isso, eu depois vou limpar o que você fizer. Mas quando eu acordei bem cansado, distraído. E como é que correu o funeral? Como é que foi enterrar o seu próprio pai? Foi difícil. Por exemplo, a biografia, os tios, a família não estavam capacitadas para fazer. E além de eu ficar 5 dias sem dormir nos dias do tratamento dele, eu tinha que dirigir mais o óbito como menor. Os mais velhos vieram, mesmo a vir, deram mais a responsabilidade. Eu sou o 11º filho e eu tinha que dirigir o óbito com estilo cansado e esgotado, porque tinha que sempre resolver as coisas, tinha que fazer mais a biografia e tinha que ler, porque ninguém tinha coragem de ler a biografia. E foi meio difícil, porque eu filmei todo, infelizmente ou felizmente, filmei todo o óbito do meu pai. Fiz registro de fotografia, que as pessoas falavam, eu estou a filmar, estou a chorar, mas falavam, o que é isso? Quando é que ele encontra essa coragem de registrar esses momentos do pai? Mas fora essas situações melancólicas, graças a Deus, correr bem, não do modo que tudo foi normal, mas correr bem do sentido que não aconteceu brigas, coisas anormais que já se esperava por falta de alguns climas negativos. Sentiu-se convencido com a causa da morte? Geralmente, muitos enlutados ficam insatisfeitos com a causa da morte, porque a partir do momento que se é noticiado com o luto, o indivíduo entra no estágio do luto, que são 5. Começa com a negação. Não sei se o Chivinda vivenciou uma negação, depois uma raiva, uma depressão, depois negociou. Houve algum estágio propriamente que o Chivinda sentiu-se
não sentiu-se convencido com a causa da morte, porque isso geralmente os enlutados ligam, relacionam muito. Eu não me sinto suficientemente convencido com a causa da morte. Talvez possa ser depois, mas eu sou uma pessoa muito real e acredito que as coisas acontecem. E eu acreditei pelo sofrimento que ele passou, pelo facto dele passar, eu orava, e a última vez que eu orei, eu me senti como se fosse, quando Deus disse, terás alívio, eu senti como se uma resposta de Deus, a oração, a última, era como se fosse que Deus não recebeu de uma forma dele fazer viver, mas recebeu de uma forma que diz, parou, a ficha caiu. E quando ele morreu, não entrei, acreditei sim, porque até eu e o próprio doutor tínhamos que amarrar o corpo, pegamos o corpo e tínhamos que meter para casa de banho, e eu tinha que ficar das 2 e tal até as 4 ou 5 acordado, para podermos contactar um motoqueiro para ter que levar o meu pai à morgue. São poucos que têm essa coragem. Nem imagina a coragem que tive, mas tive. Onde é que foi buscar essa força? Primeiramente, eu cresci com uma vida difícil e meu pai sempre entendeu e me fez entender, primeiro, que os mortos não prejudicam os vivos e que existe morte e que, apesar de tudo, temos que aceitar certos factos, e a própria vida em si me fez com que eu também aprendesse. Eu entrei em morgues, ajudei pessoas que quebraram ossos, que maqueiro nem conseguiam entrar no hospital. Eu sempre cresci muito solidário, ajudar as pessoas, e nunca tive medo, perdi o medo. Eu posso entrar no morgue, eu durmo à vontade. Então talvez seja porque que Deus enviou-me para estar ao lado dele, pela coragem que eu tinha. Porque até o meu irmão menor, que é mais confusionista, mais quente, gosta de briga, era mais fraco, ele nem conseguia se conter ao ver o pai, ele chorava. Porque o luto tem essa individualidade. Ele chorava, ele não aguentava, mesmo o pai doente não aguentava. Então a partir daí é quando começamos a noticiar os outros, 6 horas lá, morreu, enfim. E chegamos em casa, eu até queria chegar em casa para abraçar primeiro os miúdos, comunicar, mas como meu irmão fez algum problema aí com a madrasta, a polícia foi para casa, tínhamos que ir para lá, então eles acabaram por perceber por telefone e avisamos que o pai morreu. Mas cheguei em casa, abracei os miúdos, sentei e expliquei para eles que não era motivo deles ficarem tristes ou cometerem erros em suas vidas. Então, graças a Deus, os miúdos, eu disse, vamos chorar, é a lei da vida, vamos chorar o nosso pai, vamos enterrar o nosso pai, mas vamos continuar. E graças a Deus, hoje em dia eles têm esta força, desde o momento que eu preparei, no momento do funeral. O funeral, muito bem. Ezequiel, o nosso programa Podcast Florescer do Luto tem mesmo esse objetivo de criar um espaço onde os enlutados venham contar a sua história, porque nós sabemos que vivenciar o luto não se esgota com o enterro do ente querido, né? É muito além de enterrar o ente querido, porque a pessoa acarreta, né, as escondidas, a dor de receber, de perder o seu ente querido. Eu gostaria de saber por que aceitou este desafio de vir contar sobre a perda do seu pai, que é muito recente, foi em janeiro, são sensivelmente 3 meses, e por que aceitou esse desafio? Porque eu vejo no Chivinda uma força muito grande. E por que aceitou esse desafio? A minha vida é a mídia. Quando eu falo mídia, a minha vida é a comunicação. Eu vou fazer isso, vou morrer com isso. A razão pela qual que eu filmei o funeral do meu pai até a sepultura. Então, situações como essa, eu não estou mais aqui para salvar o meu pai ou defender a vida do meu pai, não. Estou apenas a contar quem ele foi, e para nós ajudarmos, né, tanto o programa e eu com a minha contribuição, ajudarmos pessoas, você que está lá em casa, que infelizmente perdeu também o pai, a mãe, ou tem o seu pai, né? Se tiver o teu pai, proteja, ame, evita os conflitos.
Antes do meu pai morrer, eu sempre disse o seguinte: independentemente das falhas dele, eu sempre lhe enviei mensagem amorosa. Eu sempre disse: pai, não se compra. Coragem, força. Eu vim aqui para nos proporcionarmos as nossas dores e acreditamos que a vida ainda há solução. Por isso é que este programa, acredito eu, que foi criado para nós, para você que está aí em casa, para mantermos a afinidade e podemos continuar a contar a história dos nossos entes queridos. Divino, muito obrigado. Eu queria pedir para deixar alguma mensagem, mas penso que já acabou de deixar a mensagem. Obrigada por ter aceito o nosso desafio. É isso que nós queremos mesmo, ajudar outras pessoas que estão acometidas com algum luto, quer físico ou simbólico. Obrigada mesmo. Sem problema. A você que está ali e também está a vivenciar algum luto, então venha também contar a sua história, venha compartilhar para podermos também ajudar quem está a vivenciar também algum luto, quer físico ou simbólico. Até a próxima edição. Beijinhos fortes.